Olá, boa noite, saudações cooperativistas. Hoje tem Papo Cop. Tá com um pequeno atraso o nosso Papo Cop, mas eu tenho certeza que vale a pena ficar por aqui porque vai ser um Papo Cop muito... Hoje, nesse Papo Cop, eu vou receber a Nilce Forster, que é diretora da Cooperativa Educacional de Cacoal, falando sobre os desafios da educação. Vamos lá, deixa eu ver. Ok, tá aqui. Legal! Deu certo a conexão. Eu só acredito que esteja... Oi, Nilce, que coisa boa te ver. São os percalços da conectividade. Isso aí acontece, tranquilo. Mas que bom que deu certo, que a gente está aqui juntos para mais um Papo Cop, e eu tenho certeza que vai ser um Papo Cop muito legal. Eu quero primeiramente te agradecer por tu teres topado. Vou deixar um espaço para te apresentar, contar tua história, tua trajetória, e para a gente conversar sobre os desafios da educação. Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Cop dessa noite, 17 de maio, um papo que tem como tema os desafios da educação. A gente recebe hoje a Nilce Forster, que é a diretora da Cooperativa Educacional de Cacoal, e ela tem todo um olhar, um entendimento, uma caminhada e uma série de conteúdos de valor para compartilhar conosco nesse Papo Cop. Nilce, muito obrigado. E eu tenho uma pergunta inicial do Papo Cop, que ele é a característica dele, conhecer as personalidades que fazem parte desse mundo cooperativista, tu é uma delas, e eu quero saber um pouco de ti, conta um pouco da trajetória, quem é a Nilce, como é que é essa luta de caminhada dentro do universo da educação. Sinta-se em casa, fica à vontade para contar a tua história. Então, Márcio, primeiramente eu quero agradecer a você, agradecer pelo convite, né? Só te conheço por telefone mesmo, enfim, né? Em janeiro, quando estiveste aqui, nós não pudemos participar, né? Somente com a equipe Copec, né? Bom, meu nome é Nilce Forster, eu sou natural do Paraná, sou casada, tenho 3 filhos, o Samuel, a Milena e a Yasmin. Né? Sou casada com o Valmir Forster. E, enfim, estamos aí na educação. Esse ano vai completar 30 anos que estamos aí nessa caminhada. E iniciei com magistério, enfim, em 92, quando eu terminei, já fui direto para a sala de aula, né? E os desafios da educação é um tema assim muito relevante. Hoje, pós-pandemia, podemos dizer assim, temos uma preocupação muito grande, acho que todas as escolas, todos os educadores, pais, famílias, estamos muito preocupados realmente com os novos desafios que aí estão à nossa frente, né? Me conta uma coisa, tu fez o magistério no Paraná, de que cidade do Paraná que tu é? Eu fiz magistério no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, né? Sou rondonense e agora estou aqui em Cacoal. Vai fazer 12 anos agora, em julho. Já está bem aclimatada com com o friozinho de Rondônia. O calor bem bacana. E fui criada no Paraná, onde o frio é bem forte, né? Porém, sim, hoje está um clima bem gostoso aqui, porque não está nem quente, nem frio, então está assim, bem gostoso, né? E essa é uma época do ano que é boa. Quando eu estive aí em janeiro, eu vi que é uma época um pouco mais complicada. Mas, assim, ó, e aproveitando, foi uma experiência tão boa com a turma da Copec, foi tão produtivo o nosso encontro. Tivemos a oportunidade de trabalhar temas muito relevantes para a educação, e a participação dos colaboradores, da equipe em si, da Copec, foi fantástica. Assim, eu tenho só memórias positivas da nossa jornada, desse nosso encontro, da capacitação que foi realizada. Mas olha só, no nosso papo a gente alinhou algumas ideias, né, para saber um pouco mais assim sobre esses desafios, tá? E antes propriamente de partir para essa informação, tem muita gente que não faz nem ideia, né, como é que funciona uma cooperativa educacional, né? E aí, como é que é isso, né? Tem gente que nem sabia que existia a cooperativa
deste ramo, né, do ramo da educação. Isso é bastante comum das pessoas que têm cooperativa educacional e tem muito. E em Rondônia tem muitas, inclusive, né? Exatamente. Então, a cooperativa educacional, ela pode ser de duas maneiras, né? Ela pode ser de pais, como também pode ser de professores, ou então pode ser mista, ou digamos uma terceira, né? Pode ser Certo, mista. A nossa, por exemplo, ela é uma cooperativa de pais. Então, a história da Copec, eu falo que a nossa Copec, ela é uma história muito bonita, é uma história muito que a Copec, ela nasceu de uma dificuldade, né? Nós estávamos aí em processo, foi fechada uma escola muito renomada na cidade, e, enfim, de repente a Ubra, né, que tu acho que conheces, né? sim, sim, do Sul, a Enfim, não tinha Luterana do Brasil. Uhum. isso. E aí encerraram as atividades. E aí agora, o que nós vamos fazer? Ah, vamos montar uma cooperativa. Mas como funciona? E fomos atrás de capacitação, enfim, para saber como funciona. E aí, como ela funciona realmente? E aí foram 4 meses assim intensos, né, de fazer todo o projeto para nós enviarmos para o Conselho Estadual de Educação, para ser aprovado, enfim, tem toda aquela burocracia, mas assim, só faltava meu esposo só faltava dizer assim, olha, você não quer levar o colchão para a escola, porque está chegando muito tarde, mas foi assim, hoje eu fico muito feliz, mas muito agradecida a Deus, porque Ele fez com que nós conseguíssemos caminhar, né? Iniciamos assim muito pequenos, tá? Que não pagava nem a folha de pagamento, tá? 104 alunos, hoje estamos com 478 alunos. Então, Maravilha. assim, em 4 anos, né? Para nós isso é uma satisfação tão grande que, enfim, essa cooperativa, ela foi aos poucos crescendo, né? Mas como é que eu faço para me associar? Eu quero colocar o meu filho na escola. É uma Certo. escola, é uma escola como outra qualquer. Ela tem estatuto, desculpa, ela tem regimento, ela tem o PPP, ela tem conselho. O que nós temos diferente nós temos um conselho administrativo e esse conselho ele é eleito pelos cooperados, não Certo. são associados, porém nós somos cooperados. E o que é a cooperação? É justamente a união, né? E é o que tu trabalhaste muito bem com os nossos professores, assim, tu conquistaste aí todos os professores da escola, Que vejo bom. assim que eles falam com muito carinho, né? E isso é muito bom quando o professor ele compartilha daquilo que ele acredita, E tá? sabe que fazendo uma consideração em relação a isso que tu está dizendo, existe um sentimento muito bonito na Copec. Assim, na breve oportunidade que eu tive em trabalhar com os professores, sim, eu percebi nitidamente esse sentimento Copec, que é a mesma coisa que tu está expressando agora, assim, com orgulho pela caminhada, né, por enxergar as conquistas no trajeto, ver as coisas acontecendo, sabendo das lutas, das dificuldades que de repente, iniciar um projeto do zero, transformar ele em realidade, mas o quanto também isso é importante para a vida como um todo, né? Tanto para a vida pessoal, profissional, é aquilo que a gente pode olhar e dizer assim, ó, tá vendo lá, filho, aquela cooperativa lá, a mãe fez parte dela lá, né? Começou desde o início, né? E isso é uma coisa que é essência no cooperativismo. No cooperativismo tem Exatamente. muito disso, ele nos ensina isso. E o quanto é bom, assim, ouvir de ti essa consideração, esse entendimento e com esse brilho no olhar, nessa percepção de orgulho, de se sentir honrada com isso também, né? É uma honra, eu sempre falo, eu faço questão de falar, não é minha, quando eu falo, eu digo, é a minha Copec, não é minha, né? Sim, Minha, né? Mas é minha, das famílias que aqui
constituíram, né, que estão nessa escola. E assim, como é que eu faço para me cooperar? Então, eu Sim, entro com uma cota parte, né? Eu entro com uma cota parte, um valor de R$ 500, por exemplo, é a nossa cota parte. E é uma, eu começo a fazer parte da administração, ou seja, eu sou dono também dessa cooperativa, né? certo, Eu coloco meu filho, claro que se eu me coopero, eu tenho um valor diferenciado na mensalidade, né? Eu tenho certo. um valor diferenciado dos outros que não são cooperados. E aí tem aquele pai que fala, não, eu não quero ser cooperado, eu quero somente colocar meu filho aqui. Ok. Trabalhamos assim? Sim, sem problema Também, algum. ok, também. Ele não tem direito, por exemplo, a votar, né? Sim, E ele na eleição de conselho. Algumas prestações tomadas de públicas, decisões ele fica à margem do processo justamente por não estar cooperado. Mas acaba, eu tenho a sensação, e conhecendo outras cooperativas educacionais, que depois que existe a experimentação inicial daquele que não quer, ele ali na frente ele se associa. É bastante natural isso. e assim, nós podemos dizer, posso dizer assim que nós temos em torno de 10 famílias somente que não são cooperadas, né? Sim, sim. Então, a maioria das famílias que estão aí são cooperados nossos da escola e tem filhos na escola, ou tem um sobrinho, ou tem um neto, enfim, né? Alguém da família está na escola, né? Uhum. E assim, Me diz uma coisa, olhando assim, a cooperativa educacional, seu funcionamento, tá? Tu já teve a experimentação em escolas convencionais, assim. O que a gente pode ter em termos de olhar, entendimento, sobre o que a gente encontra na cooperativa educacional como uma vantagem competitiva, uma vantagem, um diferencial positivo em relação a escolas tradicionais, digamos. aham. Bom, se eu puder falar da minha, né, da Claro, nossa, claro que sim, deve. eu digo assim, porque nós temos a cooperativa, o que os pais encontram na cooperativa, na Copec, por exemplo, de Cacoal, né? O que eu ouço é assim, nossa, a gente é muito bem recebido, a gente é muito bem, o acolhimento de vocês é diferente. Eu não sei o que vocês têm de diferente, porque vocês atendem a gente diferente, a gente não precisa marcar a hora, eu quero falar com o diretor, eu quero falar com o professor. Claro, o professor não, mas assim, eu digo, a equipe diretiva sempre está aí, o conselho está aberto a sugestões, enfim, é uma família, eu digo assim, todas as Sim. famílias, Uhum. cada família tem a sua particularidade. Então, nós somos uma família em que nós temos as nossas limitações, né? E também nós temos as nossas, todas as qualidades, os valores, né? Sim. Uhum. É isso e hoje se busca muito isso, né? Isso se perdeu um pouco. A Concordo? educação em nosso país está muito difícil. E nós sabemos disso. A Certo. nossa educação ela está muito defasada e isso eu não falo só em termos de cacoal, mas enfim, Uhum. né? Tu sabe que eu fiz alguns trabalhos junto a cooperativas educacionais e uma das coisas que era, assim, diante da minha necessidade de fazer pesquisa sobre o ramo e estudar, assim, sobre as questões relacionadas ao universo educacional, eu fiquei com uma coisa marcada, assim, na minha lembrança, que era que, às vezes, a gente, em determinadas situações, tinha escolas do século XIX, professores do XX e alunos do XXI. Então passa tanto por um processo de estruturação, a necessidade de desenvolver uma estrutura adequada, assim como também desenvolver o olhar para capacitação, formação e busca contínua por parte também dos profissionais, né, docentes,
E aí conseguir conectar com essa turma que está voando, né? Que é a turma aí do 21. E aí, então, assim, já, isso de uma certa forma encaminha já para o nosso entendimento da discussão principal e essencial aqui, que é um desafio da educação em si, né? A gente tem vários desafios. Tu conseguiu, assim, avaliar essa questão que eu previamente te encaminhei sobre quais são esses desafios da educação? Eu sei que são diversos. Eu sei que são diversos. É até difícil a gente, num papo, conseguir falar de tanta coisa que tem. São muitos desafios. A começar, um dos maiores desafios é como, por exemplo, eu como um professor, ser mais interessante que um smartphone. Né? E aí fazer disso uma conexão, para que haja o uso dessa tecnologia em favor daquilo que é ministrado, daquilo que é dado em aula, como matéria, tarefas, entre outras coisas, né? Mas eu vou deixar para ti falar desses desafios. Tu conseguiu pensar um pouquinho sobre eles? Será que saiu uma lista de desafios? Então, eu coloquei alguns assim que a gente enfrenta na escola, né? E agora, pós-pandemia, ainda isso está muito presente na nossa vida. Acho que, primeiramente, a gente podia até colocar justamente o medo de enfrentar a câmera, né? Agora eu tenho que falar com o celular. Certo. Tá? Esse medo do novo, todos nós, seres humanos, nós temos medo do novo. Qualquer coisa nova que está na nossa vida, nós vamos ter medo. Tá? E esse acho que é um dos primeiros. E o que nós tivemos que fazer, nós professores, né? Um grande desafio, quando entrou a pandemia, né? Isso, o anterior a isso, como tu disseste em outras escolas, em outras eras, nós tínhamos outros tipos de desafios. Né? O analfabetismo, por exemplo, é um deles. Né? Fazer com que todas as pessoas são alfabetizadas é quase impossível. Só conheço uma cidade que conseguiu o analfabetismo zero, e é a cidade onde eu comecei o meu magistério, lá em Quatro Pontes, no Paraná. Quatro Pontes. Isso, exatamente. Terra do leite quente, tem leite quente. Isso. O sotaque, ele denuncia, né? Verdade. E aí, assim, acho que depois dessa pandemia, nós podemos ver que o nosso professor, ele precisou fazer o quê? Enfrentar a câmera, ele precisou aprender a gravar vídeo, a editar esse vídeo. Sei bem como é, sei bem como é. Mais, né? E a ser youtuber, né? E peraí, mas meu aluno não está assistindo. Ei, fulano, abre a câmera, eu preciso ver o teu rostinho. Né? Sim. As aulas online, porque nós logo, em 2020 mesmo, nós equipamos a escola, os pais compreenderam essa necessidade, e agora, o que nós vamos fazer? Quando você está ali com 20 alunos em sala de aula, e agora? E agora? Os pais as famílias tiveram que se organizar, comprar smartphone, computadores, para conseguir assistir. Sim. Né? Ser pedagogos, né? Ajudando essas crianças. Então, era uma chuva. Eu digo que eu trabalhei mais em 2020 do que qualquer ano, porque a gente trabalhava até meia-noite. Eu também. 2020, 2021, né? É que a ruptura em si, né? Tu estava dizendo assim, ó, as pessoas têm um medo do novo, né? E as pessoas às vezes até gostam do novo. O que elas não gostam muito é da mudança, sabe, Nelson? E principalmente quando elas são um passivo da mudança. A coisa mudou e elas têm que sair correndo atrás, né? Tanto que tem a expressão correndo atrás, que ou seja, está no atraso, está no prejuízo. Então, diante disso, como houve essa ruptura, essa mudança tão significativa assim, diante do cenário que se apresentou, todo mundo sofreu o processo de uma certa forma, ele acelerou uma série de elementos que hoje são super bem-vindos, como, por exemplo, o nosso papo agora aqui, né? Algo que a gente pode fazer
pode levar um conteúdo, uma reflexão, uma ideia, para que as pessoas, de repente, compreendam mais sobre o universo cooperativista, saibam o que é uma cooperativa educacional. Então, a gente consegue propagar de mais formas a nossa mensagem, a nossa ideia e, evidentemente, o nosso cooperativismo. Mas, no primeiro momento, quando isso se apresentou e era algo novo, isso aí assustou, colocou muita gente com medo. E foi professor correndo para saber como é que fazia edição, como é que ligava uma câmera, e se preparando de diversas formas, né? E ainda tinha todo um acompanhamento, né? Porque o processo de acompanhamento também é totalmente diferenciado nessa modalidade remota, né? Tinha professor, gravava vídeo, gravava aula, era 2 da manhã. Por quê? Porque não tinha tempo antes. Era o cachorro latindo, era o vizinho, né? Fazendo obra. Então, o vizinho fazendo obra. Então, a gente tem que se reinventar realmente. Essa palavra ela é muito presente, né? E graças a Deus, hoje, né, a nossa cooperativa, eu acho que assim, o elo, né, é uma engrenagem. A cooperativa é uma engrenagem. Sim. Se uma família não dá atenção para o seu filho, para o seu aluno aqui, para o nosso aluno que está com uma defasagem, ela vai sofrer. Essa família vai sofrer, esse aluno vai sofrer. Então, a cooperativa faz o quê? Ela anda de mãos dadas, ela precisa andar de mãos dadas. Sim. E aí é que está, né, o segredo do sucesso. De mãos dadas, a gente vai conseguir chegar a um objetivo comum. E ela ajuda também a não deixar ninguém para trás, né? Porque isso é muito importante, né? Porque houve, de uma certa forma, uma seleção natural, né? Houve uma seleção natural. Eu tomo por entendimento situações de alguns, por exemplo, profissionais que fazem o mesmo tipo de atividade que eu faço, que eu exerço, que eles ficaram esperando passar. E aí quem ficou, infelizmente, e excelentes profissionais. E quem ficou esperando passar, ficou. E aí, então, isso vale para todo mundo que navegou esse momento, né? E aqueles que ainda em determinados momentos, até hoje, ainda tem gente que ainda continua com 2020 no calendário, né? Aquele sentimento psicológico de 2020. Quando tu olha, se como 22, aí tu vai lá e escreve 22, tá? Exatamente. Então, a outra, eu vejo assim, um outro fator muito importante, a participação da família na escola. Certo. E esse é um desafio muito grande que nós temos agora de trazer essa família. Nós já tínhamos isso muito presente, mas agora nós precisamos da família na escola. Se nós não Mais temos do que a família nunca, né? na escola, nós não conseguimos caminhar. Não adianta eu ter metodologia ativa se o meu professor está capacitado, se o meu professor está sabendo como utilizar a tecnologia, porque a tecnologia está aí, ela veio para nos ajudar, ok, beleza, eu entendo perfeitamente, porém, não adianta de nada isso se eu não tenho o corpo a corpo, o pai do meu lado, quando eu preciso, olha, pai, o seu filho está precisando de um reforço, o seu filho está com defasagem aqui, o que nós podemos fazer? Olha só, vamos lá. Né? Eu preciso de você aqui na escola. A importância de uma monitoria constante. Né? Exatamente. Sim, sim. Né? E aí, eu acho que o fortalecimento, justamente, desse escola e família, vem através desse conjunto. Se eu tenho esses dois elementos, eu consigo chegar a um objetivo comum, juntamente o professor, que o professor ele está aí justamente para fazer o trabalho dele. Sim. E o que mais que tu pensou assim como desafio? Temos aqueles desafios pontuais, né, Nelson? Tem os desafios pontuais, né? E eles se mantiveram, porque isso faz saber... Aqui, ó, brincadeira à parte, tá? Aquele desafio pontual, né? Eu acho que é uma das primeiras, de raríssimas vezes, que eu estou conversando com a diretora de uma escola sem eu ter aprontado alguma coisa. Porque eu era bastante travesso, entende? Então é uma
né, e esses desafios ainda continuam, né? E aí eu faço um parênteses. Eu faço um parênteses. Assim, vamos fazer uma visitinha lá, eu te aguardo lá na minha sala, mas o que que eu fiz? Isso, ou era no SOI, né? Eram os lugarzinhos assim que eu visitava. Primeiramente é para o SOI, mas quando a coisa é mais séria, eu falo, ó, posso te aguardar lá, né? E aí é assim, muito triste, porque eles passam na minha sala e já olham de canto, né? Porque Pois é é. passativo. E E sabe... assim, nesse sentido, a gente faz esse meio de campo, eu digo assim, a gente Sim. consegue entrar na sala de aula com muita naturalidade. Uhum. Com esse acolhimento, com o acolhimento que tu mencionou antes, assim, né? Com esse tratamento diferenciado. E aí, então, assim, ó, com a brincadeira, eu pensei até num ponto para a gente conversar, assim, para a gente tratar. Hoje, por exemplo, eu entendo que um dos desafios das escolas também é muito mais do que os ensinamentos técnicos também, ela ter algum tipo de ações que são periféricas, assim, né? De pensar, por exemplo, vamos lá, a música, de pensar, de repente, a educação financeira. No cooperativismo a gente tem esse suporte, por exemplo, pode pegar uma cooperativa parceira da área financeira, da área do ramo, né, da financeiro, e aí, de repente, conquistar essa parceria. A intercooperação é um elemento que pode auxiliar e muito, inclusive, nesse sentido, né? Exatamente. Nós temos aqui, Márcio, nós temos a intercooperação, ela está dentro da nossa cooperativa. Nós temos a educação financeira desde a educação infantil, né? Os professores trabalham isso, ensinando a criança que realmente é necessário, né? Sim. E aí até o ensino médio, e aí com isso vem o empreendedorismo, o cooperativismo, que é uma disciplina, tá, que nós temos aí, e o empreendedorismo nada mais a própria cooperativa é um É trabalho uma de ação empreendedora, né? Sabe que quando e tu aí, falou, aquele momento que tu falou assim, ó, que a dificuldade fez nascer a cooperativa, né? Sabe que um dos princípios mercadológicos é justamente os negócios nascerem da dificuldade. Então, amanhã mesmo eu tenho um trabalho que é marketing para cooperativas aqui com o estado de Pernambuco, vou fazer uma capacitação com eles amanhã. E a abertura está baseada justamente nisso, né, em unir forças visando, né, uma condição melhor e de repente uma condição tanto de venda, de comercialização, quanto de repente de unir conhecimentos, esforços, estruturas, e aí através disso conquistar um determinado objetivo. E quando, por exemplo, se pensa em intercooperação, né, as coisas já andaram. Ou seja, o processo já está funcionando, o cooperativismo já está acontecendo num determinado segmento, e aí então a gente pode se fazer valer de todos esses outros participantes desse universo, né, para levantar mais ainda as condições da cooperativa. Isso é uma coisa muito legal e muito bem-vinda, a intercooperação. Inclusive, tu estava no encontro, né, das cooperativas, dos ramos, né? Sim, estava. Tá certo. Sim, aconteceu lá no Nério, aí, final de semana passado, né? Retrasado, desculpa. E assim, foi enriquecedor, né? Muito, muito bom. E nós temos 7 ramos do cooperativismo, né? E um desses é a intercooperação. O que acontece? A nossa Copec, ela buscou essas parcerias junto ao Sicoob aqui, por exemplo. Nosso Sim. primeiro parceiro foi o Sicoob, e está sendo. O Sicoob, acredito que ele nos acolhe, eu falo que ele carrega a gente no colo, né? E aí nós temos também o Sicoob Fronteiras, e assim, por exemplo, o cooperado nosso, e cooperado Credite, Sicoob Credite, ele tem uma certa, um certo valor a mais na mensalidade de desconto, né? Desconto na Sim, mensalidade. sim, claro. Ele vai adquirindo facilidades, né? Vai ganhando benefícios. E assim, nós ganhamos, ou seja, nós não, né? Os pais ganham porque está investindo no seu filho e Perfeito. também
o próprio Sicoob ganha um cooperado também, né? Então, acho que isso... E aí, o filho aprende o quê? A educação financeira, ele aprende a ser um empreendedor, e isso tudo culmina no final lá, no final, no pertinho do final do ano, em novembro, numa feira do empreendedorismo, onde a criança mesmo faz, junto com a sua turma, com o seu professor, ele faz o quê? Ele faz todo um processo, né, de uma empresa, onde ele vai produzir um produto. E esse produto ele Excelente. vai comercializar. Excelente. A praxis, ou seja, a prática funcionando. A prática É a funciona. prática na prática. Sabe que assim, ó, isso já é por exemplo, um dos caminhos que a Copec ela adota para superar os desafios da educação, né? Para superar vários desafios que a gente foi conversando sobre eles, mas esse daí já é uma ação de engajamento, né, desses alunos do corpo discente, para eles então explorarem, né, o universo com maior prática. Uma coisa da qual eu acredito muito assim, a importância de se ter laboratórios é muito grande, muito mais do que o que está ali no papiro, como dizia antigamente, né? Muito mais do que papirar, eu tenho que praticar. E quando a escola se propõe a isso, né? Quando a cooperativa educacional se propõe a entregar também esse caminho, isso daí já é uma forma também da retenção do aluno ali, dele querer retenção no sentido dele querer ter continuidade naquela cooperativa educacional, e ao mesmo tempo ele se sentir motivado para aquilo ali, porque ele tem essa sensação de fazer de fato parte, e não somente de receber um conteúdo lá em sala. Então, isso, aí já é a escola, né, a cooperativa educacional do amanhã. E aí, então, o que vocês pensam mais assim, em relação a essa questão assim, de como vencer esses desafios, entre outras? Isso daí já é uma forma, né? Isso daí já é uma resposta a isso. Mas o que mais assim que a Copec adota nas ações junto aos alunos para conquistar esse engajamento, né, para manter esses alunos assim conectados com a escola também, né, com o universo da escola, com esse momento tão importante, né, um momento maravilhoso, por sinal. E talvez às vezes a gente quando está lá não percebe, mas um momento maravilhoso, ímpar. E aí, e o quanto a Copec, e evidentemente através do seu corpo docente, gera de alternativas, de caminhos, de soluções para manter essa turma afim, acesa, conectada. Né? Então, nós temos aí alguns projetos, né? Nós temos projetos de próprio xadrez, né? Xadrez, nós temos aí uma parceria com um pai de aluno, ele tem uma escola de xadrez, então Legal. ele está na escola. Nós temos projetos aí de futebol, de futsal, né? Onde nós queremos agora, a partir da semana que vem, já logo no mês de junho, já estaremos aí engajando esses alunos, porque nós temos aí os jogos escolares, nós temos os jogos estaduais, intermunicipais, enfim, que a gente pode estar motivando esse aluno. E qual é o aluno que não quer estar, nossa, que legal, estou jogando no time e tal, né? Então, isso motiva a criança, e isso faz com que ele corra atrás do seu objetivo, né? E aí, enfim, esses projetos de esporte, acho que o esporte ele motiva muito o nosso aluno a fidelizar na escola. Sim, sim. Uhum. E aí, temos Essas ações são... Uhum. Essas são as ações que vocês fazem nesse sentido. E tem alguma coisa em relação a questões tecnológicas que vocês estão mantendo? Me fale um pouquinho sobre isso. Por exemplo, aluno que nós temos aluno no Nordeste, nós temos alunos em São Francisco do Guaporé, que são alunos. Esse do Nordeste, ele é estritamente online, né? Então, Sim. O professor todos os dias está enviando o link, ele está assistindo a aula ao vivo, né? Permanentemente. É uma dinâmica diferente. Nós somos a única escola que ainda continuamos nessa modalidade.
né? Sim. E alunos daqui nós tivemos uma certa dificuldade, mas aí, como é que a gente trabalha com isso? Tem a Certo. questão da gestão emocional também, que entrou toda nessa questão da pandemia. Mas aí, Sim. o que acontece? O que nós fazemos com isso? Né? A orientação, sempre trabalhando junto, porém, esse aluno, por exemplo, São Francisco do Guaporé, 15 dias ele vem na escola aqui, e 15 dias ele está online. Ele vem fazer as provas aqui na escola. Certo. Né? Então ele está fazendo uma modalidade, digamos, semipresencial. Sim, isso, assíncrona, né? Sim, Então, sim. síncrona também, Síncrona, isso, síncrona. Uhum. isso dessa maneira, para que o aluno não saia. E assim, por que eles estão E lá? Mas, professora, eu achei ótimo tu dizer isso assim, para que o aluno não saia. E aqui para mim, eu vou te fazer uma confissão, uma preocupação minha. aham, Porque, assim, ó, nos foi dada, né, de brinde essa situação pandêmica, né, mandaram esse presente para gente, e aí, então, assim, muita gente viu que dá por esse caminho. Muita gente sim, viu que tem condições de, né, ou de repente por um determinado período, ou numa situação peculiar, característica própria, ali, um determinado tempo e tal. Então, eu particularmente entendo que é algo que não pode se perder. É algo que não pode se perder voltando somente a uma formatação convencional do que se tinha antes. convencional. E que a gente precisa, junto, evidentemente, às instituições que determinam, né, a formatação da educação, eu acredito que vale pleitear esse entendimento de continuidade paralela, alternativa, né, como uma opção para suprir, às vezes, alguns tipos de demandas específicas, para que eu, principalmente, não deixe as pessoas ao caminho, à margem, né, porque daqui a pouco tem alguém lá que quer continuar, mas não pode porque, de repente, tem uma condição que não pode se deslocar, ou que tem uma dificuldade para isso. Então, eu acredito que isso aí é uma questão a ser discutida de maneira bem aprofundada, mas principalmente não deixando para trás, assim, passando o tempo e as coisas voltando àquela naturalidade do formato somente presencial e se perdendo todo esse desenvolvimento, esse entendimento, essa aprendizagem que ocorreu diante da situação em si. Né? A gente tem consciência, né, Márcio, que isso não tem uma aprendizagem significativa, né? Sim. Uhum. Temos consciência disso, pais, professores, educadores, qualquer um, você pode perguntar para quem você quiser, e isso é uma real situação que a gente vive, né? Mas nós sabemos disso. Nós recebemos alunos, por exemplo, que estão, por exemplo, no quinto ano, que não fizeram terceiro e quarto ano, Sim, entendeu? E claro. aí? O aluno não está não, É não um tá hiato, né? compreendendo. É um hiato. Exato. E o que eu preciso fazer? Eu, enquanto escola, o que eu estou fazendo para trazer esse aluno para que ele não saia daqui e vá para outra escola, vai procurar outra escola? O que eu preciso Claro. fazer? Então, vamos lá. Vamos oferecer uma aula de reforço. Pai, vem cá que eu preciso conversar com o senhor. Olha aqui, ó, seu filho está precisando de aula de reforço, o seu filho está precisando de uma ajuda. Sim. E não é só ajuda emocional, é ajuda financeira mesmo, é investimento no seu filho. Não é somente dizer assim, não, pai, pode deixar que a escola, né, a cooperativa. Não, não. Tem a sua parte também. Não Você, tem fórmula enquanto. mágica. Não tem fórmula mágica. Tem uma Não, receita. Uma receita tem, mas fórmula mágica não tem. enquanto provedor, né? Pai, Sim. né? Família precisa estar junto. E aí é que eu falo, esse resgate, né, da família, ela precisa estar presente. Não adianta eu ter 1 milhão de coisas novas se eu não tenho a família do meu lado. Perfeito, eu adorei essa consideração. O papel da família é um papel primordial. Se a família não chegar junto, e principalmente justamente por causa deste hiato, que gerou toda uma série de dificuldades, aí sim lá na frente vai repercutir. Já tem hoje, né, um entendimento, mas a repercussão em alguns anos ela vai ser muito expressiva no quanto as pessoas ficaram desqualificadas, despreparadas, né, em termos de construção cognitiva, de construção de conhecimentos. Né?
E ainda assim, apesar daquilo que eu mencionava, de que a modalidade remota ela ajuda, é possível, tem muita coisa que funciona pela modalidade remota. E o meu trabalho ainda, em determinadas situações, eu tenho feito capacitações em modalidade remota com excelentes resultados. Semana passada mesmo eu estava trabalhando um curso de comunicação e redação empresarial. Então é um curso que tem espaço para ser feito ainda em modalidade remota, diferente de algumas outras temáticas que o presencial ele faz a diferença de fato, né? Então, de fundamentação, de formação, a modalidade remota ela pode suprir momentaneamente alguns momentaneamente. ou ela pode ser um auxiliar, às vezes pode ser o caminho para o reforço. Ali é onde, de repente, a gente pode se apoiar e conquistar, através dessa modalidade, um empuxo, né? Fazendo com que as pessoas consigam ali, então, os alunos, no caso, eles consigam chegar junto para aquilo que ficou defasado. Legal, ótimo. E a gente colocou, a tecnologia, ela está aí, ela veio para nos auxiliar. Claro que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. E a gente precisa colocar a tecnologia ao nosso dispor, mas é para nos ajudar, para nós conseguirmos sanar muita dificuldade aí que o nosso aluno tem. E, nesse sentido, eu tenho, assim, muito orgulho em dizer realmente que eu tenho um conselho administrativo que abraça a cooperativa assim, de mãos abertas, né, de braços abertos, a minha equipe diretiva, a minha equipe dos professores, assim, que são são minha família, minha segunda família, porque eu falo, eles moram no meu coração, assim, de tal forma que a gente todos os dias agradece a Deus, né? Porque se não fosse Deus na nossa vida, Sim. nada disso nós teríamos aqui, né? E agradecer, assim, a Deus A em gratidão primeiro é lugar. sempre bem-vinda, né? Gratidão, exatamente, né? E nós lidamos com e aí vem a questão da gestão emocional, que ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos aprender ainda, já aprendemos, mas ainda precisamos aprender a gerir a nossa emoção, né? Tu me deu E uma aí ideia maravilhosa. Tu me deu uma ideia maravilhosa. Só um pouquinho, só terminar meu... olha só, nós tivemos que fazer isso com o nosso aluno, sabe, Márcio? Ele chegou na escola, teve alunos que chegaram esse ano, alunos que chegaram tendo medo de todo mundo, não encostava na gente, né? Medo de socializar. Aquela máscara não saía do rosto de forma alguma, né? Por quê? Medo de encostar em alguma coisa, aquele álcool a todo momento, por quê? Sim. E aí se criou um pânico, né? 6, 7 anos de vida, passou 2 de máscara, aquilo ali é uma coisa natural ali. E aí a gestão emocional, ela veio, e ela não pegou só o aluno, ela pegou as nossas famílias, o nosso professor. Teve professor que falou, professor, para mim não dá, eu não consigo trabalhar no computador, eu não consigo, então eu prefiro sair da cooperativa. Então, assim, e aí, por quê? Porque eu estou com muito medo. Sim. Uhum. E isso aconteceu, e, enfim, a gente teve que lidar com isso de uma maneira assim, muito cuidadosa, inteligente. Tá. E agora vem aquilo que eu ia te fazer uma consideração sobre o inteligente. Tá? Eu vou aproveitar esse momento, tá? Vou aproveitar o momento. Eu hoje, tá? Confirmei com a OCB Rondônia, tá? Um ciclo de palestras em julho, bem nas férias. Tá? Do dia 26 ao 29, eu vou andar por Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Ariquemes e Porto Velho.
Quem sabe eu chego um dia antes aí e a gente faz um encontro de inteligência emocional. Olha, eu já estou unindo o útil ao agradável. E tomamos um chimarrão ainda. E já tomamos um chimarrão, ó. Maravilha, que coisa boa. Legal, olha só. Eu tenho uma pergunta para ti. Agora, depois de todo esse apanhado, né, de informações de valores, de valor que tu trouxe, qual é a perspectiva da Copec? Como é que é a Copec do amanhã? O que vocês estão pensando, pretendendo, olhando aí à frente para a cooperativa educacional? Olha, Márcio, é uma pergunta muito pertinente e é uma pergunta muito ousada, né? Mas, assim, o que nós temos daqui? Nós temos um planejamento estratégico onde nós planejamos várias ações, né? E, assim, posso te dizer, um deles, uma ação que é buscar mais alunos até o final deste ano, Certo. chegar aos 400 alunos e já ultrapassamos, né? Já Sim. estamos com 178, então já atingimos esse nosso objetivo. E agora? Certo. Mas Né? a gente pode pensar mais sempre, né? Exatamente. E aí nós já mudamos já tivemos que mudar. Falei, olha, então Claro. agora vamos jogar lá na frente, né? E aí, buscando parceiros, sendo essa escola acolhedora. Uhum. Eu acho que isso falta muito, né? Falta muito nas nossas. Eu percebo isso bastante, Márcio, nas escolas. Está todo mundo muito cansado, é, e não tem muitas vezes o tempo. Chega numa instituição, é tratado de uma maneira diferenciada. Não quero dizer que eu sou melhor ou pior do que os outros, mas Sim, eu preciso tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado quando eu chegasse em perfeito. qualquer instituição. Uhum. Nós Uhum. buscamos a excelência. Claro, Essa, e isso é uma essência para vocês. Isso aí ficou bem nítido assim na oportunidade de estar com vocês, que vocês têm essa sensibilidade de compreender que está na hora de fazer de fato essa diferença baseada nos valores, né? Nesse falou. modo de tratamento, nesse modo de aproximação que é carente em determinados universos educacionais. E não é exclusividade, né, de nenhum deles, né, tem distribuído isso à vontade até. Então, o quanto é importante consolidar isso como um valor para a cooperativa, ele é um componente do cooperativismo também, e pode simbolizar um diferencial para consolidar a cooperativa educacional dentro da sua região, na sua localidade, e até, quem sabe, expandindo para outros lugares, né? E vocês já estão em 478, era 400 o objetivo, quem sabe, né, a estrutura ainda é adequada, mas daqui a pouco, quando vê, já tem um polo em outro lugar, e assim as coisas vão indo. Claro que sempre mantendo os pés no chão e principalmente baseado nos valores necessários que vocês têm, que vocês Exatamente. principalmente internalizam nas pessoas que fazem parte da Copec. E isso aí é o que pode fazer toda a diferença. E os próprios princípios cooperativistas, né? A Sim, ética, ela precisa estar presente na nossa vida. Não adianta eu falar alguma coisa, e fazer outra, né? Então, era uma disciplina que nós temos, o professor Ivo, inclusive, que trabalhava e trabalha sim, nessa área, né? Ele está agora com o Cooper Jovem também, né? meu amigão. Então, é muito, muito, muito importante essa abordagem, né? Porque o Cooper Jovem, ele traz exatamente essa fidelização do nosso aluno para que ele abra a sua mente para o próprio cooperativismo. Que Certo. seja futuramente que seja futuramente um cooperado da Copec, né? Que nós possamos aí, agora nós queremos, também é um projeto também, que eu nem terminei antes, mas é tanta coisa para falar, né? E tanta para fazer também, e tanta para fazer também. A cooperativa Mirim, né? Aí fomos conhecer lá no sul do Brasil, né?
E foi assim, espetacular, né? E, enfim, tudo isso culmina na excelência que a gente precisa sempre ter à nossa frente, o fortalecimento desses laços entre escola e família, né? E acho que crescer, todo mundo quer crescer, né? Eu vejo que o crescimento, ele todo mundo quer crescer na vida, eu quero ser maior do que eu sou. Legal, eu acho bacana, tá, é bacana chegar num topo, só que eu quero ver você se manter nesse topo, né? Manutenção é que é um outro desafio. Esse é um grande desafio, né? É muito fácil, às vezes, eu chegar em uma certa altura, mas Sim, será que eu consigo me manter, né? Já tivemos, assim, por duas vezes, já o convite para estar expandindo em outras cidades, né? sim. Ah, Leandro, vem aqui, vamos montar projeto e tal, em outras cidades, né? Porque tem alunos aqui e, obviamente, não, mas vai para minha cidade, que, né, é legal, eu gosto da maneira de vocês e tal. Falei, tá, mas peraí, calma aí, que é um passo de cada vez. Exato, Então, exato. primeiro tem que consolidar, né, para a gente conseguir caminhar mais à frente, né? Um passo de Mas cada vez. eu tenho uma certeza, assim, no teu olhar e no olhar dos colaboradores com os quais eu tive, de que tem capacidade humana para isso, com certeza. Para essa expansão. Mas, evidentemente, tu tá coberta de razão quando tu diz que tem que consolidar, que tem que fazer as coisas com o pezinho no chão. E vai acontecer dentro da medida necessária, da forma correta, eu tenho certeza disso. Nelson, eu quero te dizer assim, ó, e eu quero agradecer por esse nosso papo, mas quero agradecer muito por tu ter me permitido. A gente nunca teve a chance de conversar de uma forma direta, né? Enfim, quando eu estive aí, a gente acabou não se encontrando. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, ele teve uma repercussão, pelo que tu me passou como um retorno, uma repercussão positiva. Aí eu conversei recentemente com a Clêndia, fazendo um convite para ela. Ela disse assim: Olha, eu vou te passar o contato da pessoa que é com quem tu tem que falar. E a Clêndia estava coberta de razão. Eu conversei com a pessoa com quem eu tinha que falar justamente sobre para esse papo copo de hoje. Então eu te agradeço por tu ter estopado. Eu espero que tu tenha gostado. Espero que tenha sido bacana. Passou Poxa, super rápido, né? Passa rápido demais. Quando a gente olha, nossa, já foi? rápido. Já foi. E eu quero te pedir para te dar uma mensagem de fechamento, de considerações finais, convidar as pessoas para conhecerem a Copec, né? Para seguir a Copec, enfim, o que tu pode aí trazer para nós como uma mensagem de fechamento? Então, Márcio, eu falo que é tanta coisa para a gente falar, né? Primeiramente, quando a Clêndia me falou, não, peraí, não, acho que não, né, e tal. Por quê? É a questão, é que nem eu te falei, o medo, né? Não, mas é pelo Instagram e tal, e mesmo que a gente está na rede social, mas a gente não quer se expor e tudo mais. Mas espera aí, né? Eu preciso falar da minha escola. Tem que vitrinar minha escola. Exatamente. Então, vamos lá, né? E, assim, dizer aos que estão assistindo a gente aqui, né? A você, Márcio, assim, agradecer de coração, Que né, bom. pelo convite, né? Fiquei muito feliz, mas muito feliz, me preparei, assim, nada do que está escrito, quer dizer, nada não, mas muita coisa que eu falei, né? Mas, enfim, e é isso que é o papo, né? O papo copy é justamente esse, né? Que é muito descontraído, é muito gostoso, é muito, enfim, Que né? bom que tu gostou. Eu E fico assim, feliz por isso. dizer para as pessoas que são teus fãs aí, que são teus seguidores, né? Que sigam a Copec, entrem lá no nosso Instagram, Copec Cacoal, tá? Sigam a escola, tem o site da Copec também, o Facebook, enfim, as redes Sim. sociais estão aí para nos auxiliar, né? Estamos sempre à disposição, e pais que estão assistindo aí, professores queridos, né?
Um beijão para É. vocês, né? O nosso Mostra o meu agradecimento pelos pais, pelo, bem. né, pelos professores, pelos alunos. Tem gente que vai assistir ainda depois. Tá? Com certeza. Depois vai ficar no YouTube ainda também. Vou jogar ele para lá. Isso aí. Então, tem alguns os professores do Fundamental 2 que eles estão em capacitação nesse momento com o sistema Bernoulli, não conseguiram entrar, e obviamente alguns outros professores também não, mas isso a gente compreende, a gente vai estar colocando o link depois, os grupos lá. E assim, dizer para as famílias que estão aí, que estão pensando numa escola, venha para a Copec, venha conhecer a escola, para ver como é que Exatamente. esse acolhimento, essa recepção, acho que é muito, muito importante vocês conhecerem primeiramente, para Sim. depois tirar as suas conclusões, né? E E lembrar que a Copec é agradecer, uma condição de proporcionar investimento no desenvolvimento do exatamente, estudante, né? é um Excelente. investimento. Você É, vai, né? Você tem um belíssimo investimento na sua vida, que é o seu filho, que é a sua joia preciosa que Deus nos deu, né? Para cuidar e para educar. Nelson, muito obrigado. Adorei conversar contigo. Eu espero que a gente fale mais vezes. Que tu precisar, Com conta certeza. comigo, estou à tua disposição. E eu agradeço a todos que participaram aqui desse Papo Cop, que foi muito especial, com muito conteúdo de valor. Até a próxima. Na semana que vem, atenção, na semana que vem eu tenho um papo com a Suzy. A Suzy é a gestão de pessoas da Sicredi Pantanal MS, e a gente vai ter um papo muito legal sobre desenvolvimento de talentos. Ela tem um programa lá fantástico no desenvolvimento de colaboradores, e a gente então vai ter um papo sobre isso. O legal do Papo Cobb, né, é justamente isso, ele vai migrando, assim. A gente já passou por cooperativa de agro, já passou por a cooperativa de crédito no universo do Cicobi, agora a gente vai ter um encontro do Sicredi, teve uma cooperativa de café que é a Coabriel, e aí vai indo, vai andando. Tem um da saúde lá na frente com a Unimed, e a agenda vai andando e a gente vai permeando esse universo cooperativista e principalmente conhecendo pessoas maravilhosas que nem tu. Muitíssimo obrigado. Quem participou e Parabéns curtiu, pela iniciativa de vocês, né? Parabéns pela iniciativa, né? que coisa Um grande boa. abraço para vocês aí, né? Fica com Deus e Muito obrigado. um grande abraço. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço.